Queridos irmãos, nesse terceiro dia da nossa novena a São José, nesse sábado, consagrado também à Virgem Maria, dia 12 de março, aqui da nossa casa de Roma, com muita alegria que também vos confio a nossa comunidade, que hoje se reúne no Conselho Geral para todas as decisões, todas as novas fundações, todos os envios em missão, todo esse fervilhar de vida que a comunidade vive, e também por tudo o que é difícil e tudo que nós devemos aceitar carregar como dores por causa da evangelização de Jesus. Da evangelização em nome de Jesus, por causa da evangelização no seio da sua igreja. Então, peçamos por toda a comunidade hoje, nos confiamos à vossa oração para que o Conselho se passe de acordo com a vontade de Deus e que todas as decisões tomadas em Conselho sejam inspiradas pelo próprio Deus. Hoje, o número que nos é dado a meditar no nosso livro de vida é o número 102, a necessidade da salvação das almas. A graça do coração transpassado de Jesus deve interpelar-nos antes de receber o carisma de acompanhamento. Este carisma que é tão necessário para desvendar a solidão dos nossos contemporâneos. Antes de mais, há um carisma de compaixão que brota de um coração benevolente. Depois vem um carisma de intercessão que se põe em busca na oração. Em seguida virá o cuidado das almas na evangelização e depois no acompanhamento. Santa Teresinha, conselhos e lembranças. Vede, é preciso ter os mesmos cuidados para com as almas. Muitas vezes não pensamos nisso e ferimos-las, pois algumas são doentes, muitas são fracas e todas sofrem. Que ternura deveríamos ter para com elas. Acompanhar é, antes de tudo, aceitar ser acompanhado, estar na escuta e no conselho de um homem ou de uma mulher de Deus. É assim, tanto na direção espiritual como no exercício da autoridade. Só praticamos bem depois de a termos devidamente suportado. Todos os grandes diretores espirituais começam por serem perfeitos discípulos. Não retomemos a nossa situação de pessoas cansadas, prostradas por estarem sem pastor. Cada um deve sempre voltar a esta graça de ser acompanhado. A dor mais profunda de Jesus não será o nosso abandono do rebanho da igreja para retornarmos à nossa primeira condição e ao descaso pela salvação das almas? É preciso termos consciência sobre até que ponto precisamos ser salvos. Então esse número 102 do nosso livro de vida é um número muito importante porque vai nos dar consciência da necessidade da salvação das almas. É o coração transpassado de Jesus que vai nos motivar a ofertarmos as nossas vidas para recebermos o carisma de acompanhamento. Quer dizer que Jesus sofre ao ver as ovelhas perdidas sem pastor e ele vai transpassar, ele vai ferir também o nosso coração com essa mesma compaixão. E percebemos que é um carisma muito necessário em que tantos irmãos nossos vivem uma grande solidão e um grande descaminho no seu trilhar humano, espiritual e vocacional. Então, antes do carisma do acompanhamento espiritual, a alma vai receber o carisma de compaixão pelas almas. Quer dizer que ela vai se condoer, ela vai sofrer por ver as almas sofrerem e, por isso, aceita receber esse cuidado das almas, que é o carisma do acompanhamento espiritual. Essa frase de Santa Teresinha é uma frase muito importante que vai nos mostrar que todas as almas sofrem, porque algumas são doentes, muitas são fracas, mas todas as almas sofrem. Por isso, precisamos de ter esse cuidado com as almas e cuidar das almas com ternura e não mais feri-las, já que elas já são tão feridas. Antes de querer ser acompanhador, é claro que devemos aceitar ser acompanhados. E essa palavra de Irineu de Osberg é muito, muito bonita, porque vai dizer que antes de ser mestre, temos que ser perfeitos discípulos. Quer dizer que devemos verdadeiramente estar nessa atitude de perfeitos discípulos. Então, não devemos voltar à nossa condição de outrora, do passado, quando não éramos acompanhados, uma condição de pessoas prostradas, cansadas, desanimadas, sem pastoreio, mas ao contrário, perseverarmos nesse caminho em que nos deixamos pastorear para poder pastorear outros. E esse grito hoje podemos escutar do próprio Deus. Não será a causa de maior sofrimento de Deus de ver uma ovelha que já foi pastoreada, que já tem um caminho vocacional, deixar o seu caminho vocacional
e voltar à vida antiga, à vida em que andava como ovelha sem pastor. Rezemos por essas pessoas que fazem esse caminho contrário ao caminho de Jesus e rezemos para que mais e mais acompanhadores possam ajudar as almas, sobretudo nesses momentos de trevas, de noite, de combates terríveis que podem levar ao suicídio vocacional. Deuteronômio 26, 16 a 19. Hoje o Senhor teu Deus te ordena em cumprir estes estatutos e normas. Cuidarás de pô-los em prática com todo o teu coração e toda a tua alma. Hoje fizestes o Senhor declarar que Ele seria o teu Deus, que tu andarias em seus caminhos, observando os seus estatutos, seus mandamentos e suas normas e obedecendo à sua voz. E hoje o Senhor te fez declarar que tu serias o seu próprio povo, conforme te falou, e que observarias todos os seus mandamentos. Que Ele te faria superior em honra, fama e glória a todas as nações que Ele fez, e tu serias um povo consagrado ao Senhor teu Deus, conforme Ele te falou. O Senhor quer fazer conosco uma aliança eterna, uma aliança inquebrantável, uma aliança que não tem fim. E muitas vezes somos tentados em romper essa aliança. Por isso hoje, com esse livro do Deuteronômio, somos lembrados a voltar a esse juramento que fizemos a Deus, de andar segundo os seus caminhos, de observar os seus estatutos e as suas normas, as suas leis, de viver a sua palavra, de viver a nossa vocação e de todas as suas exigências. Muitas vezes somos como meninos mimados, que queremos os frutos da nossa vocação, mas não queremos as podas, não queremos as exigências, não queremos as dores, não queremos finalmente a cruz. Queremos o engajamento sem a cruz e isso não existe. Por isso, quando fazemos engajamentos, nós recebemos a cruz para perceber que se engajar, fazer parte de uma família espiritual, ter uma vocação a serviço da igreja, implica abraçar a cruz, amar a cruz. Implica não renunciar à sua cruz e nem renunciar à sua vocação, mas ao contrário, renunciar a si mesmo, à sua vontade própria, ao seu egoísmo, às suas revoltas, às suas imaturidades. É isso que eu devo renunciar. Não devo renunciar à minha vocação para retomar o homem velho, mas devo renunciar ao homem velho para perseverar na minha vocação. Salmo 118, felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a lei do Senhor. Felizes os que guardam seus testemunhos, procurando de todo o coração. Tu promulgaste teus preceitos para serem observados à risca, que meus caminhos sejam firmes para eu observar teus estatutos. Eu te celebrarei com o coração reto, aprendendo tuas justas normas. Vou observar teus estatutos, não me abandones completamente. Que bonito quando nós decidimos procurar o Senhor de todo o nosso coração e quando decidimos não o abandonar, quando decidimos perseverar na sua vontade, quando decidimos firmemente nos unir a Ele e observar a sua vontade, a sua lei, os seus estatutos, a sua palavra. Que o Senhor hoje firme em nós, nesse dia de sábado, o desejo de lhe obedecer incondicionalmente e não de fazermos um caminho contrário à sua vontade. Mateus 5, 43 a 48. Ouvistes que o que te foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do Pai que está nos céus. Porque Ele fez nascer o sol igualmente sobre os maus e bons e cair a chuva sobre os justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazeis também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeito, como o vosso Pai celeste é perfeito. Essa graça hoje que o Senhor nos chama a perfeição e não ao perfeccionismo, mas a perfeição do cumprimento da sua vontade. Viver plenamente a sua palavra. Viver plenamente a sua exortação, o seu amor, o seu apelo, nas mais pequenas coisas do dia a dia, nas menores decisões, mas também nas mais importantes, nas decisões mais sérias da nossa existência.
Amarás o Senhor teu Deus, mas amar o Senhor teu Deus vai implicar amar os teus inimigos, amar aqueles que te perseguem, amar aqueles que não são fáceis de amar. E como é que nós podemos viver essa exigência do Evangelho, se não com a própria graça de Deus, se não suplicando a sua inspiração, se não suplicando o seu amor? Hoje, dessa Constituição Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, vai nos lembrar que o mundo moderno apresenta-se simultaneamente poderoso e fraco, capaz do melhor e do pior. Abre-se diante dele o caminho da liberdade ou da escravidão, do progresso ou da regressão, da fraternidade ou do ódio. Por um outro lado, o homem toma consciência de que dele depende a boa orientação das forças por ele dispersadas e que podem oprimi-lo ou servi-lo. Eis porque se interroga a si mesmo. E, na verdade, os desequilíbrios que atormentam o mundo moderno estão ligados a um desequilíbrio mais profundo, que se enraiza no coração do homem. No íntimo do próprio homem, muitos elementos lutam entre si. De um lado, ele experimenta como criatura suas múltiplas limitações. Por outro, sente-se limitado nos seus desejos e é chamado a uma vida superior. Atraído por muitas solicitações, é continuamente obrigado a escolher e a renunciar. Mais ainda, fraco e pecador, faz muitas vezes o que não quer e faz o que não desejaria. Em suma, é em si mesmo que o homem sofre a divisão que dá origem a tão grandes discórdias na sociedade. Muitos, sem dúvida, que levam uma vida impregnada de materialismo prático, não podem ter uma clara percepção desta situação dramática. Ou oprimidos pela miséria, sentem-se incapazes de prestar-lhe atenção. Outros, em grande número, julgam encontrar satisfação nas diversas interpretações da realidade que lhes são propostas. Alguns, porém, esperam unicamente do esforço humano a verdadeira e plena libertação da humanidade. Estão persuadidos de que o futuro domínio do homem sobre a terra dará satisfação a todos os desejos do coração. Então, quem é o homem? Qual o sentido do sofrimento, do mal, da morte, apesar de tão grandes progressos que continuam a existir? Para que servem semelhantes vitórias conseguidas a tanto custo? Que pode o homem dar à sociedade e dela esperar? Que haverá depois desta vida terrestre? A Igreja, porém, acredita que Jesus Cristo, morto e ressuscitado por todo o gênero humano, oferece ao homem, pelo Espírito Santo, a luz e a força que lhe permitirão corresponder à sua vocação suprema. Ela crê que não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual eles possam ser salvos. Crê igualmente que a chave, o centro e o fim da história humana encontra-se no Senhor e Mestre. Por isso a Igreja afirma, além disso, que subjacentes a todas as transformações, permanecem imutáveis muitas coisas que têm o seu fundamento último em Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse texto do Concílio Vaticano II parece ter sido escrito para o dia de hoje, em que fazemos tantas vezes a experiência que do coração humano pode-se esperar o melhor e o pior. Que Deus nos ajude nesse tempo de conversão e que nesse sábado, consagrado à Virgem Maria, possamos verdadeiramente, no coração dessa novena a São José, pedir a maior graça que precisamos, a nossa santidade, a nossa santificação e a santificação do mundo inteiro. Que Deus nos abençoe e abençoe toda a nossa família espiritual. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.